Caríssimos alunos da Mito Concursos, bem-vindos novamente à nossa aula sobre trabalho escravo ou escravidão contemporânea. Meu nome é Gustavo Nogami. Falaremos nessa segunda aula sobre a competência da Justiça Federal e a atribuição do Ministério Público Federal para o delito de trabalho escravo ou redução à condição análoga de escravo. Nessa segunda aula, nós trataremos desses tópicos que são muito relevantes para os concursos, sobretudo, como dissemos, concursos do Ministério Público Federal, Justiça Federal, Justiça do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, Defensoria Pública da União, Delegado da Polícia Federal, Advocacia Geral da União, e inclusive para advogados que militam nessa seara. Bem, o primeiro ponto específico, que é da competência, é muito relevante que nós analisemos com bastante profundidade o recurso extraordinário número 398041, de 30 de novembro de 2006. É o leading case sobre a competência da Justiça Federal em matéria de trabalho escravo. Foi julgado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, tendo relator o ministro Joaquim Barbosa. O ministro Joaquim Barbosa, acompanhado pelo restante do Pleno, pela maioria do Pleno, fez uma interpretação teleológica e sistemática do ordenamento jurídico pátrio, com prevalência dos ditames constitucionais. Vamos explicar melhor qual foi essa controvérsia. Até esse leading case, o julgamento desse recurso extraordinário, o artigo 149, ele era lido de forma literal. E, em razão disso, a jurisprudência encaminhava para uma interpretação de que a competência seria da Justiça Estadual. Por quê? Porque o artigo 149 do Código Penal, de redução à condição análoga de escravo, ou plágio, ele está situado topograficamente no capítulo que trata dos crimes contra a liberdade individual. Como um crime contra a liberdade individual, não havia por que o crime ser da competência da Justiça Federal. Até porque a Constituição Federal ela não prevê essa como uma das hipóteses da competência federal. Posteriormente, com a alteração do Código Penal ocorrida, como nós falamos, em 2003, em que o tipo penal do artigo 149 ele foi alterado, houve uma demonstração clara de que aquele tipo penal ele não afeta tão somente a liberdade individual, ele afeta também a dignidade da pessoa humana e a organização do trabalho brasileira como um todo. Em razão dessa nova feição do artigo 149, é que o Supremo Tribunal Federal, com o voto condutor do relator ministro Joaquim Barbosa, começou a realizar uma interpretação teleológica, ou seja, finalística e sistemática do ordenamento jurídico pátrio. Com isso, concluiu que a competência para julgamento, para processamento e julgamento dos delitos que fossem cometidos envolvendo o artigo 149 do Código Penal seriam da competência da Justiça Federal. Essa decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, do Pleno, por sua maioria, em especial o voto condutor do ministro Joaquim Barbosa, foram muito relevantes e foram extremamente aprofundados nos conceitos constitucionais de dignidade da pessoa humana, de organização do trabalho no Brasil, concluindo por essa competência federal. Vale muito a pena a leitura desse voto condutor do recurso extraordinário 398041 de 2006. O Supremo, posteriormente, pôde se debruçar novamente sobre a matéria
E no recurso extraordinário 541.627 de 2008, relatora ministra Ellen Grace. No recurso extraordinário 480.138 de 2008, relator ministro Gilmar Mendes. No recurso extraordinário 508.717, relatora ministra Carmen Lúcia, também de 2007. No habeas corpus 91.959, relator ministro Eros Grau, de 2007, o Supremo novamente enfrentou a matéria, concluindo pela competência da Justiça Federal para processamento e julgamento dos casos envolvendo o delito de trabalho escravo, por essa leitura teleológica e sistemática do artigo 149, entendendo que aquele crime que topograficamente se encontra no capítulo específico dos delitos contra a liberdade individual, ele é pluriofensivo, ou seja, ele afeta não só a liberdade individual. Muitas das hipóteses ali previstas desde 2003 atingem também outros bens jurídicos, principalmente a dignidade da pessoa humana e a organização do trabalho.